Pessoal, a gente já vai começar. Eu só preciso convidar o pessoal aqui que vai participar comigo da live. Vocês podem ir pegando uma água, dizendo que o feedback aqui é bem-vindo. Na última a gente apanhou um pouquinho aqui para o áudio. Hoje eu tentei melhorar um pouco as coisas aqui. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a nossa live vai começar. Só estou esperando aqui os colegas entrarem para a gente dar início à nossa live. Olá, Olá, muito boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Legal, hoje eu acho que a live vai ser melhor. Eu acho que a qualidade hoje está melhor aqui da internet também. Ah, sim. Esperar o nosso pessoal chegar. Quando por pessoal, é sempre um desafio para mim. Olá, Opa, fala pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Tudo jóia? tudo bem você? Tudo ótimo. Quase todos. Agora eu acho que Opa, boa noite, pessoal. tem completo. Boa noite. Hoje a gente não apanhou tanto, né? Da outra vez foi difícil. Parece que não. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá perfeito. Também escuto bem, todo mundo. Tudo bem. Mas eu não gostei do resultado, nem do vídeo, nem do áudio, mas agora eu acho que tá certo. Vamos lá, pessoal. Vocês que estão aqui já com a gente, né? Já temos 11 pessoas aqui. Agradecer a presença de vocês. E podem chamar aí o restante do pessoal, podem chamar os familiares aí, quem tiver interesse no tema. A gente vai falar sobre a abertura à vida, né? Esse tema que é tão caro para nós católicos e que deveria ser caro a todos os cristãos, né? Já fica aqui a nossa provocação para isso. Todos são bem-vindos aqui, católicos ou não católicos, né? Lógico que a gente vai falar sobre o ponto de vista de católicos, mas todos são bem-vindos. A gente já fez uma live aqui, né? Nós tivemos duas lives, uma dos homens, né? Pessoas que estão aqui conosco hoje, e tivemos uma das mulheres também. Só que a dos homens a gente queria dar continuidade, né? A gente acabou tendo que abreviar um pouquinho por problemas técnicos, né? Acabou sendo mais curta. E hoje a gente queria se aprofundar um pouquinho mais, especialmente, né, no que diz a encíclica Humanae Vitae. Então a gente queria muito aqui falar para vocês qual é a visão católica, né, sobre a abertura à vida. Dito isso, né, eu acho que vale a pena a gente se apresentar rapidinho de novo. Eu me chamo João Carlos, sou engenheiro de software, sou católico há 5 anos, estou completando 5 anos agora em agosto. Antes era protestante e batista. Né, tenho 5 filhos, né, um não chegou a nascer, né, o senhor levou, e agora a gente está esperando o nosso quinto filho aqui. Não sei se é filho ou filha ainda, mas a gente tem esse desafio aqui de controlar esses pequenos em casa. Quem é o próximo aí a se apresentar? Pode ser por mim, então. Uma muito boa noite a todos. Eu sou o Ricardo. Eu sou advogado. Eu e a minha esposa, nós nos tornamos católicos, voltamos para a Barca de Pedro há aproximadamente 3 anos. Nós éramos protestantes, né? Seguíamos uma linha presbiteriana e depois uma linha mais próxima da batista. E
e através dos estudos, né, filosóficos especificamente, muito por inspiração do professor Olavo de Carvalho e do padre Paulo Ricardo, né, voltamos para a barca de Pedro e hoje estamos firmes e fortes aí nessa missão que hoje queremos compartilhar aqui com vocês. Bem, boa noite. Eu sou o Daniel, sou de Natal, mas moro em Brasília desde 2019. Minha esposa e eu nos tornamos católicos em 2020, com diferença de meses, foi a nossa conversão. Depois de um longo caminho aí também, como geralmente é, o de todo mundo. Temos 3 filhos. Nós éramos de linha reformada, da igreja congregacional lá em Natal. E foi um dos grandes desafios. A gente costuma dizer assim, olha, ser protestante e ser católico, a vida prática não tem tanta diferença. Mas ser católico tem um grande desafio que os protestantes em geral não têm, que é a abertura à vida. Mas, como diz o padre Paulo Ricardo, é lindo ser católico. Vamos lá, meu nome é André, eu sou de Americana, São Paulo. Fui criado em Curitiba, mas resido hoje em Americana, São Paulo. E sou esposo da Andressa, pai de também, igual a situação do João aí também. A gente tem 5 filhos, um está no céu, né, um não chegou a nascer. E tá chegando o quarto aí, tá chegando. Eu tava contando que ia ser hoje aí. Falei, eu sou muito devoto de Nossa Senhora do Carmo, falei, bom, eu acho que eu não tô merecendo esse presente, mas quem sabe, né? Mas não acabou ainda o dia 16, a gente tá na expectativa, ele tá para nascer aí, tá? Prazo máximo para nascer dia 27, senão vai ser cesárea. E a gente tá na expectativa. E é isso aí também, sou... Seja passado, né? O João perguntou, inclusive, na live passada, né, se a minha esposa também era protestante ou não. Ela não era protestante, ela já é de formação católica, né? E a minha conversão se deu em 2017 também, mesmo caminho aí que a grande maioria faz, né, estudando, buscando, através de alguns conselhos aí de grandes nomes, aí, de grandes figuras aí, pensadores que são bem maiores que a gente, Olavo de Carvalho, Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, me ajudou demais na minha caminhada, e uma série de gente aí também, que se for falar o nome de todo mundo, você Faz acaba parte da esquecendo. renovação tradismática. É isso aí. É isso aí. Então, é isso. A minha conversão se deu em 2017, né? 2017 a gente começou, e a minha esposa é de formação, vem de raiz católica, mas ela também acabou seguindo esse caminho aí de uma conversão também em 2017 comigo, porque ela também estava parada, né? Tinha dado aquele tempo com a igreja e tal, aquela esfriada, né? E a gente começou aí a conhecer novamente a igreja, ela redescobrir e eu a conhecer a igreja a partir de 2017. De lá para cá, só benção. Tem 4 bênçãos aí. Legal. Acho que na última live a gente comentou bastante dos desafios, né, que a gente encarava aqui. Eu acho que quando a gente fala com um público masculino, talvez a coisa que pese mais é o lado financeiro, né? E a gente trouxe a questão, acho que todo mundo aqui pôde relatar um pouquinho, de como Deus supre, né, toda necessidade e de que cada filho que o Senhor manda, Ele manda recursos para a gente poder arcar, né, com os custos dos filhos. Acho que a gente comentou um pouquinho também que o custo é menor do que as pessoas acham, né? Quem não tem filho fantasiar um pouco isso e talvez até por projetar aquela velha história de que eu vou dar para o meu filho que eu não tive, né? E aí muitos acabam errando a mão, achando que a criança precisa ter tudo bom e do melhor, quando na verdade não é assim que cria um ser humano, né? Não é só isso que cria um ser humano. Mas enfim, eu acho importante hoje a gente focar na base, né? Por que a gente é aberto à vida, né? Claro, a gente é católico, católico a gente segue toda a doutrina da igreja, mas qual que é a base teórica? Quem de vocês que começar contando para a gente um pouquinho essa história teórica? Base de doutrina mesmo. Se eu puder introduzir um pouquinho aqui, eu gostaria de levantar alguns pontos. Primeiro é que, quando nós olhamos os pais da igreja, isso é, aqueles teólogos ali, bispos e teólogos mesmo que não eram bispos, né, padres, às vezes até leigos, dos primeiros séculos,
eles levantam alguns pontos bíblicos e que até o tempo, você pega, por exemplo, os reformadores protestantes, eles não romperam com isso. Isso até o século XIX não teve uma ruptura em nenhuma denominação cristã quanto a isso. Então, por exemplo, vamos pegar o texto bíblico de Onã, que tem lá em Gênesis. Vocês podem dar uma olhada depois, mas eles pegam esse texto bíblico de Onã e toda a tradição cristã vai colocar que ali nós vemos que tem um princípio que a reprodução, a abertura à reprodução, ela está diretamente ligada ao ato sexual, logicamente, né, sempre dentro do matrimônio. E nós vemos por toda a Bíblia, sejam salmos, sejam textos poéticos também, Deus falando por meio dos escritores bíblicos que filhos são bênçãos de Deus, são como flechas nas mãos do guerreiro. Qual é o guerreiro que não quer flecha, né? Uhum. E ao longo da história da igreja isso se manteve. Seja na tradição ocidental, seja na tradição oriental, seja com Lutero, com Calvino, com os principais teólogos protestantes. E aí, no século XX, houve uma virada ali. No século XIX já existia teologia liberal, que estava se espalhando em ambientes protestantes, depois também entrou em ambientes católicos. Como muita coisa de ruim, né, vem grande parte da Alemanha, mais um 7-1 aí. E a primeira denominação a se abrir foi a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, que na Conferência de Lambeth de 1930, eles colocaram que a Igreja ela permitia o uso de métodos contraceptivos, mas veja bem, não era desenfreadamente. Permitia o uso de métodos contraceptivos quando houvesse uma causa justa. Contudo, mesmo não seria somente abstinência, e nem aproveitando somente os períodos inférteis. A igreja abriu ali para outros métodos, que eram ali métodos que fugiam a esses pontos, né? Abstinência e usar os períodos inférteis. Mas depois daí foi ladeira abaixo. Na década seguinte teve outra conferência da Igreja Anglicana, foram se abrindo mais. Depois disso, década de virada ali, década de 50 para 60, surgiu a pílula anticoncepcional. Inclusive um cientista católico estava envolvido e ele queria criar um método que estivesse ali condizente com a teologia da igreja, mas errou feio. E aí os protestantes, realmente foi uma bola de neve. Quando nós conversamos com alguns, por exemplo, aqui no Brasil, né, com gente de igrejas pentecostais mais tradicionais, como a Igreja Assembleia de Deus, gente mais velha vai dizer assim, na época dos meus pais, os pastores diziam que não podia usar pílula. Depois liberou e perdeu um pouco desse registro de como foi a liberação. Não teve uma discussão teológica. Essa discussão teológica entre os protestantes ficou lá no meio americano, em alguns círculos muito restritos europeus, né, entre luteranos, assim, muito específicos. Mas, no geral, todas as igrejas protestantes, das mais tradicionais, das mais liberais, praticamente todas se abriram a adesão foi mais política do que teológica, né? Total. Não teve discussão teológica. Passo a bola aí agora para quem quiser seguir. Então, se eu puder introduzir um pouco mais aqui para o meu lado, que é de aprofundamento filosófico, a gente sabe que a revolta protestante ela veio a partir de um pensamento que vinha em crescente no meio acadêmico universitário, que surgiu com Guilherme de Ockham, a separação entre fé e razão, e aí começou-se a gerar várias confusões, o que levou, consequentemente, filosoficamente, ao relativismo, o relativismo que não foi criado por Kant, mas Kant deu o primeiro pontapé, e aí a sociedade ela entrou nessa mentalidade quase que esquizofrênica de você buscar sempre justificativas para aquelas suas vontades, que é o processo que a gente chama de dissonância cognitiva, que é você perceber que aquilo que você está fazendo está errado, mas você começa a buscar formas de justificar aquela atitude que você já quer fazer, né? O demônio faz isso muito bem, inclusive, né? Ele sempre te sugere, não, até aqui não tem problema, e assim vai, né? É a teologia do não precisa, é a teologia do
tanto faz, o que culminou nos movimentos feministas, né, como a gente sabe, que foi iniciado e fomentado por homens interessados em quê? Libertinagem sexual, perversão sexual, e o que levou às consequências que a gente tem hoje. Ou seja, sob o pretexto de dar uma suposta liberdade à mulher, eles sempre usam termos, e isso eu quero chamar a atenção a todos os que estão aqui nos assistindo, nunca aceitar em um debate que você for entrar os termos colocados por eles, porque é sempre algo muito amplo, algo muito bonito, a liberdade da mulher. Espera aí, né? O que você quer dizer com liberdade? Né? Então, essas coisas eles foram introduzindo nos meios políticos, nos meios filosóficos, acadêmicos, e levou, claro, para dentro das igrejas. Os teólogos ainda se formavam muito nos meios universitários, e isso acabou sendo um processo de contaminação do meio cristão protestante, especificamente, mas que acabou contaminando também boa parte do mundo católico, como a gente sabe, depois, logo do Concílio Vaticano II, que a gente sabe que houve uma introjeção da mentalidade protestante, que é uma consequência da mentalidade revolucionária que entrou no mundo. É interessante essas artimanhas mesmo de mudar os termos, né, na discussão, e a gente vê essa língua dupla, né, como você mencionou, de Satanás, essa coisa de você traz a verdade, né, você traz engano, mas com uma casca com verniz de verdade, né, e de uma virtude, né, na verdade. Sim, Então, um discurso completamente lógico, organizado, do qual, se você não quebrar com uma virtude, com algo mais elevado, você não sai. Porque, exato. logicamente, ele é fechadinho, ele é todo certinho, mas a premissa está equivocada do começo. E aquela coisa, né? Quem não quer a liberdade das mulheres, né? Se você vende dessa... quem falar algo contra, um argumento contra, na verdade eles vão dizer que você está contra a liberdade das mulheres. Quando o que está em discussão não é isso, né? Então, induz o ouvinte ao erro mesmo, né? Exato. Dependendo da palavra que você utiliza, você ganha ou perde seguidor, né? A grosso modo, né? Então Ou é eles utilizam banido, né, no das... Instagram. ou é banido, né? Depende das palavras que você utiliza, né? Exatamente. E eu acho toda essa fundamentação bíblica, né, patrística, de novo, né, acho que resumindo, a gente vê unânime na história da igreja, né, os pais da igreja, as escrituras, vendo filhos como uma bênção, né, o grande número de filhos como uma bênção do Senhor, e a gente tem, né, na era pós-moderna essa ideia que foi plantada e que foi muito bem arquitetada, né, tem um motivo de ser, de ver, passar a ver filhos, famílias numerosas como algo negativo, né? E aí você divulga o lado difícil da coisa, né? Então, como que eu vou educar? Como que eu vou manter, sustentar e tudo mais? A mulher não ter tempo, né? Então a mulher perde seu tempo e aí, entre aspas, fica presa, né? Então eles acabam divulgando só a dificuldade da coisa e tiram, né, tudo isso, toda essa riqueza que a gente tem da tradição, e que não é uma tradição só cristã, até o mundo pagão sempre considerou filhos como uma bênção, né, e como uma força de um homem, né, ter muitos filhos. E a gente vem, né, a igreja tem que dialogar com esse mundo pós-moderno, né? Eu acho que ali no Concílio Vaticano II foi uma tentativa de dialogar com o mundo moderno, só que durante o concílio o mundo já estava em outro, já estava indo para a era pós-moderna, e o concílio acabou, talvez, falando com um público que não é mais o público, né, que eles achavam que estavam falando, e hoje a questão é toda essa bagunça, ideologia de gênero, né, a gente já está num nível muito pior. O que eu queria ouvir de vocês, né? Estou fazendo essa ponte para quê? Para que vocês contassem um pouquinho para o pessoal como o Concílio Vaticano lidou, né, com essa questão da contracepção, da abertura à vida. Qual que é o olhar da igreja? Muita gente acha que essa coisa de ter muito filho é de antigamente, né, e que a igreja mudou. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho como que a igreja dialoga com essa questão atualmente. O André quer falar?
André, você que Não, ainda vou não... deixar vocês começarem aí, que eu tô com um probleminha no fone aqui. Começou os problemas. Deixa eu arrumar meu fone aqui. Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Então, joia. Bom, ah, no Concílio Vaticano II, apesar dos grandes problemas, das grandes ciladas que os membros acabaram deixando passar, e que nós sofremos as consequências até os dias de hoje, apesar disso, ele manteve, sim, a tradição da igreja quanto à teologia, porque não poderia ser diferente. A doutrina, a tradição, sempre ela foi mantida. Acontece que a forma do pastoreio mudou, ao meu ver, não necessariamente para melhor, mudou, né? E a forma da abordagem de certos assuntos, apesar de ser muito claro nos documentos do Vaticano II, a abertura à vida, o como a Igreja sempre se posicionou, né, do casamento, das relações sexuais terem ordem, ou seja, a ordem natural das coisas, a consequência natural de uma relação sexual, ela é gerar vida, né? Ou seja, você impedir nada mais é do que algo antinatural e, portanto, algo contrário à criação, portanto, pecado. Se eu puder fazer uma nota histórica aí também sobre o Vaticano II, o concílio começou aí no começo da década de 60, 62, e aí o que aconteceu foi, o concílio acabou em 65, durante o concílio não teve nenhum documento sobre o tema que veio a ser tratado depois, na Humanae Vitae. A Humanae Vitae é de 68. Mas o que o Papa Paulo VI fez, São Paulo VI fez foi, ele anunciou a criação de uma comissão que teriam ali teólogos, padres, não sei se tinham bispos, mas tinham também leigos, homens casados, mulheres casadas, para debater esse ponto. Qual era o objetivo do concílio? O objetivo do concílio era vamos apresentar a mesma fé de sempre para o homem moderno. Obviamente, homem no sentido de pessoa, né? Não homens e mulheres, né? Para o homem moderno. E aí foi criada essa comissão, mas se espalhou na igreja, por todo mundo, pelo menos no mundo ocidental aqui, a ideia de que, olha só, o Papa resolveu criar uma comissão, chamou leigos, homens e mulheres casados, para que discutam isso. Isso significa que a igreja está se abrindo. Tem que lembrar que no século anterior, e no mesmo século, a igreja vinha reafirmando a tradição de sempre sobre esse ponto, em documentos. Com, acho que Pio IX reafirmou também. Desculpe, não, Pio XI reafirmou esse ponto também. Então, criou-se uma expectativa de que a igreja iria mudar. E assim, os padres que estavam sendo formados ali tinham essa expectativa, as famílias tinham essas expectativas. Ao final, o documento da comissão era uma solicitação para que a igreja fizesse algumas alterações na sua doutrina. E o Papa não cedeu. Paulo VI não cedeu, redigiu a Humanae Vitae, publicou a Humanae Vitae, e o que é interessante é que teve uma grande oposição, depois vocês podem falar do conteúdo da Humanae Vitae, mas teve uma grande oposição no mundo inteiro, e o Papa Paulo VI ele escreveu, nos 5 primeiros anos de pontificado, 7 encíclicas, que é um documento de alta importância, a encíclica. Ele, depois da Humanae Vitae, ele teve mais 10 anos de pontificado e ele não redigiu mais uma encíclica. Tamanho foi o impacto disso, isso foi uma bomba atômica na igreja, foi uma decepção para muita gente. Muita gente achava que finalmente a igreja ia se abrir ao mundo moderno e o Papa foi firme, graças a Deus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, essa era a nota histórica que eu gostaria de fazer. Passo aí a bola para o próximo. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo bem? Beleza.
fone aqui, fiquei sem fone. Eu acho que, falando da Humanivita, falando um pouquinho, entrando nessa parte, nós, quando falamos de abertura à vida, família numerosa e tal, uma coisa é você estar, penso eu, né, que uma coisa está aberta à vida, outra coisa é você ter uma família numerosa, né? Muitas vezes você está aberto à vida, mas por consequências naturais, muitas vezes você não tem uma família numerosa. E a igreja é muito sábia quando aborda, inclusive, esses temas, né? Travou só para mim ou para todo mundo? Não, travou, o André travou para mim aqui. André travou. É. Daqui a pouco ele deve destravar. Não, até fica para quem tiver, por acaso, o catecismo, o amarelinho, tá? A parte que fala especificamente sobre a fecundidade do casal, enfim, e sobre a sexualidade dentro do casamento, no número Esses pontos, né, para 2370. que você trabalha. Inclusive, no início da Humanivita, né, ela coloca assim, o gravíssimo dever de transmitir a vida humana, pelo qual Tinha travado. são os Se você colaboradores quiser livres e responsáveis de Deus Criador, foi sempre para eles fonte de grandes alegrias. Travou. De Deus Criador, foi sempre para eles fonte de grandes alegrias, se bem que algumas vezes acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias. Aquilo que a gente falava aqui, né? Então, a igreja é muito... E esse documento, a Humanivita, é um tanto quanto profético, eu diria, né? Esse documento vai profetizar muita coisa que está acontecendo sobre o relativismo moral, sobre a moral, sexual, enfim, de tudo que nós estamos vivendo hoje já está tratado aqui no Humanivita. Ela traz isso à tona, dos perigos que ia causar essa liberdade sexual através da revolução e tal, enfim, uma série de coisas. Então, eu penso que, para nós, católicos, principalmente, é muito importante nós conhecermos a fé que nós temos e a posição, principalmente a nossa fé e a posição que a igreja tem através de documentos sérios que emitiu ao longo do tempo, de todo o tempo, né? Hoje o padre, na missa de manhã, ele fez até não foi uma brincadeira, mas ele fez uma pergunta na hora da homilia para o povo. Ele falou assim, vocês acham que a palavra de Deus ela se encontra somente na Bíblia? Todo mundo, sim. Ele fez uma brincadeira e depois falou, poxa, vocês precisam estudar um pouquinho mais, né? Porque a nossa igreja não é isso que a nossa igreja prega. Nossa igreja prega diferente, né? Quem acredita que a palavra de Deus está só na Bíblia são os protestantes. A nossa igreja prega tradição e magistério. Também. Travada de novo. Não, Liguei para mim e travou também. Eu acho que uma, né? Deixamos. André, você tinha dito do raciocínio, né? Do magistério, da tradição, né? E das escrituras, e aí depois travou. Em suma, acho que o resumo é que o povo hoje muitas vezes não conhece a fé católica, né? Exatamente. Isso, a falta de conhecimento nos leva ao erro, né? Sempre, em qualquer âmbito, qualquer da sua vida, né? Se você não tem o conhecimento, você vai errar por falta de conhecimento. Então, eu penso que o primeiro ponto para nós católicos é conhecer aquilo que a nossa fé nos diz de verdade, né? Aquilo que a igreja se posiciona. A igreja ela é muito clara em dizer que ensinar, né? Na Humanivita também está ali no ponto 11. A igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida, né? E como cita até o versículo de Gênesis, né? Sede fecundos e multiplicai, Gênesis 1:28. Então, acho que esse conhecimento para nós é importantíssimo para saber também que essa coisa de ter a família numerosa, ela também não está restrita a isso. A igreja também é muito sábia dizer que também aqueles que estão abertos à vida e que não têm condições, seja as condições legais ali numerosa, também é lícito, né? Então, não é porque não estamos aqui para julgar quem não tem uma família numerosa, né? Mas sim para trazer a clareza, de repente esclarecer alguns pontos. Eu acho que é importante a gente conhecer isso
para que a gente viva de forma mais harmoniosa com aquilo que diz a nossa fé e que diz a nossa igreja, de fato, né? E a igreja nos diz para que nós sejamos, sim, abertos à vida e que aceitamos, façamos parte desse plano salvífico, desse plano divino de Deus, né? Nós somos parte da transmissão, através da transmissão à vida, nós somos parte desse plano do Deus Criador, né? É isso que diz a Humanivite ali no começo. E é muito legal quando você conhece isso. É um documento muito esclarecedor, muito claro. Ele traz ali, para quem quiser conhecer, eu recomendo vivamente, vivamente a Humanivite. Se você digitar no Google ali, Humanivite, vai te linkar já direto para o documento. E você fazendo a leitura desse documento, ele vai te linkar para outros documentos também, que vai trazer outros, né? Que vão ali tudo conciliando e batendo, então, com todas as ideias ali propostas, com todo o ensinamento proposto ali nesse documento. É um documento fantástico que todos deveriam ter acesso aí. Bacana. Eu compartilhei o link aqui, pessoal, da Humanevite, né, para quem quiser dar uma olhada. Todos os documentos da igreja, né, pelo menos os mais recentes, são totalmente abertos aí. Se você procurar no Google, você vai encontrar facilmente. E eu acho muito bom frisar, né, pessoal, que acho que tem muita gente que não tem muita familiaridade com a fé católica, que pensa que a igreja enxerga o sexo somente como procriativo, né? Mas a Humanevite traz justamente a ideia que nós temos o ato unitivo, e que isso é muito importante, né? E eu vou deixar vocês comentarem mais a fundo isso, né? A gente tem o ato unitivo, mas ele também, para ser unitivo realmente, ele tem que ser aberto à vida, portanto, ele tem que ser procriativo também, né? Exatamente. Até a Gisele Pepe ali, que é a minha digníssima esposa, que está acompanhando a live, ela comentou ali, ser aberto à vida é aceitar os filhos que Deus mandar e os quais ele não mandar também. Ou seja, ali como ele disse, a gente não pode nunca julgar uma família que não é numerosa, católica, porque simplesmente, às vezes, apesar de todo o esforço e tentativa deles, Deus não permitiu, não faz parte do plano divino aquela família ser numerosa. E a gente precisa aceitar. Eu e minha esposa, nós temos uma filha de 4 anos e infelizmente nós tivemos 2 gravidezes que não chegaram ao seu fim, né? Foram abreviadas ali. Mas, ou seja, a gente tem mais filhos no céu do que aqui conosco, mas a gente entendeu e compreendeu a vontade de Deus nesse momento, que a gente precisa de mais intercessor no céu, e tudo bem, vamos acolher, assim como Jó, né, que aceitar o bem de Deus, mas aceitar o mal também, né? E só para finalizar o trecho ali que eu disse ali a hora que o André travou, o item do catecismo é o 2370 do catecismo, e ele traz ali algo bem interessante, citando a Humanivita, que fala: a linguagem natural que exprime a recíproca doação total dos cônjuges à contracepção impõe uma linguagem objetivamente contraditória, ou seja, que ele faz um exercício lógico, né? Por quê? Deriva daqui não somente a recusa positiva de abertura à vida, mas também falsificação da verdade interior do amor conjugal. O pessoal que gosta tanto de falar de amor, amor verdadeiro e tudo mais, né, você está negando o chamado a doar-se na totalidade para a pessoa, que é isso que traz exatamente a Humanivita. Por que não é Christi Vita, né? Não é a vida do cristão apenas, mas é da vida humana. Os casamentos, se assim querem se propor a ser cônjuges, né? Unir-se ao outro, você se fechar para a vida é você também não se doar totalmente no casamento. Não há como ter amor se não há abertura e entrega total, né? Porque se a medida do amor é Cristo se entregando totalmente pela igreja, a medida do amor humano, né, deveria ser
similar a essa, né? A entrega total dos cônjuges, né? Entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e estou aberto para todas as consequências desse amor, né? Inclusive a geração de vida, né? Exatamente. Ou seja, quando você, por mais que você seja uma pessoa absolutamente com a mentalidade já corrompida e vê filhos como um gasto a mais, como um fardo a mais para você carregar, se você já foi contaminado, ainda que você veja assim, né? Ou seja, como uma consequência, que é a linguagem que a gente usa, né? Mas a consequência no sentido ruim. Ainda que você veja assim, você tem que saber que o amor, ele não traz em si apenas coisas gostosinhas, né? Ainda que aquilo te incomode, se você de fato ama a sua esposa, e é um mandamento para nós homens que nós amemos as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja, se nós de fato amamos, nós precisamos, inclusive, né, se você possui essa mentalidade fechada ali, você entender que você precisa se abrir para a vida, ainda que você desgoste da ideia de ter filho ou mais filhos. É inevitável para que você cumpra o dever que você estabeleceu com a sua esposa. Simples assim. Isso. Perfeito. Ô, pessoal, vocês querem entrar em assuntos práticos também que são abordados na Humanevita? Talvez algumas pessoas Por não tenham favor. tanta familiaridade. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e vocês podem responder. Acho que são dúvidas comuns. Por exemplo, o pessoal entende muito assim, ó, pílula tem ali um potencial abortivo, né? Algumas pessoas dizem que é muito pequeno esse potencial, mas tem esse potencial. O DIU também. Mas por que, por exemplo, a igreja seria contra a laqueadura, vasectomia ou mesmo métodos de barreira como a camisinha? Acho que levanto aí a bola para vocês. Quem se habilita? Eu acho que a igreja, acho não, né? A igreja se opõe a todo método que é consciente de interrupção à vida, né? Independente seja a laqueadura, a camisinha, todo método consciente, que você está consciente de interrupção da gravidez, a igreja entende que é contrário à vida, né? À dignidade humana, né? A vida ela deve ser aceita a partir dos propósitos de Deus. Então a igreja entende dessa maneira. Né? E aí, entrando nesse tema dos anticoncepcionais, da pílula do dia seguinte, que são maléficos, a igreja também foi profética na Humanivite quando disse que isso poderia acontecer. Tanto até para infidelidade conjugal, a depravação, a degradação moral das pessoas, tudo isso foi causa de discussão, é causa de discussão na Humanivite, é bem tratado ali, né? E a igreja esmiuçou isso aí tudo de uma maneira e que a gente está vendo hoje acontecer. Né? A igreja falou, olha, se você colocar, né, falou a grosso modo, bem popular, né, se você colocar a pílula do dia seguinte, cara, o que vai acontecer é que você vai permitir a infidelidade conjugal, né, você vai diminuir a... Eu acho que um ponto importante também, pessoal, é você colocar como o matrimônio hoje ele está relativizado na nossa sociedade. Já começa, eu acho que é o primeiro ponto, né? O matrimônio ele foi assim, nós estamos tratando o matrimônio hoje em dia na sociedade em geral, mais como um contrato de locação, sei lá, né? Alguma coisa assim. Olha, vamos fazer um contrato aqui, dá prazer, porque você acredita, né? Então aí eu loco para você, né? Eu vou te dar prazer, você me dá prazer, a gente faz um contrato aí mútuo e tal, e a gente segue. E se não der certo, tudo bem. E se acontecer um acidente no caminho de aparecer um filho, a gente vê depois como é que faz, né? Então, eu acho que essa crise do matrimônio, principalmente, uma grande força aí para também estar acontecendo. Mas o ataque ao matrimônio e a relativização ela também está ali nos princípios, ali nos fundamentos da revolução sexual, né? E isso foi uma causa, é uma grande causa presa, uma grande bandeira, destruir o matrimônio, a família tradicional. Então, começa por aí, né? Começa por aí. E a questão das pílulas é só mais um combustível também, né? Então, a igreja acho que acerta, mais uma vez, acerta, né, sabiamente aí,
de ir contra todo o método aí que interrompa. E eu digo mais, a igreja é contra não só os métodos anticoncepcionais, né? Alguém pode acrescentar depois aí, mas o texto é claro, inclusive, todo tipo de interrupção, ou seja, né, que você saiba que Intencional. intencional, isso, me fugiu a palavra. Todo tipo de intervenção intencional que você saiba que não vá reproduzir vida, a igreja é Tornar contra. Então, não impossível, é contra né? pílula A ou B, ou método A ou B, né? Todo tipo. Se você faz uma laqueadura intencionalmente para não, né, para deixar de gerar filho, a igreja é contra, né? Se você faz um ato sexual já ali com a intenção de não gerar filho, a igreja é contra isso, independente se você usou algum método, uma camisinha ou não, né? A igreja é contra. Todo pacto matrimonial deve ser aberto à vida, né? Acho que cabe um ponto também aqui, nós estamos falando sempre assim, a igreja é contra, e cabe uma observação, é que a igreja não tem poder de mudar nada na teologia moral. A teologia moral é uma coisa que ela está estabelecida por Deus, e a igreja ela só recebe isso e ensina. É diferente, por exemplo, de algumas coisas que a igreja tem poder de mudar, que são coisas disciplinares. Por exemplo, padre pode casar ou não pode casar? Isso aí tem uma disciplina lá no Oriente que os padres eles podem ser tomados entre os homens casados, né? Teve um tempo que padre podia até casar mesmo, já sendo padre podia casar, mas a moral não, quanto à moral não. A gente só recebe, então não tem como a igreja mudar. Então assim, o pessoal pergunta, será que um dia a igreja vai mudar? A igreja não tem como mudar isso, a igreja não tem esse poder. Vai São mudar Pedro recebeu a chave, mas a chave dele é limitada. Ele não pode dizer que uma coisa que é pecado não é mais pecado, né? Não, a partir de hoje roubar não é mais pecado. Pode roubar, pode matar. Não pode, né? o padre Jefferson está polemizando ali, ó. Falou que o padre não pode casar. Tudo imposição das... Inclusive, antes ele falou que o meu caso aí tá mais advogado que eu. É, Não, mas eu sou advogado, mas eu sou tributarista, então não acaba e é final de semana. Eu fujo de terno. eu, como só uso domingo, então é o dia. Mas, né, fechando a pergunta, realmente é você dizer para a pessoa que ama ela e que compartilha tudo com ela, e na hora mais importante você se fecha a ela e se fecha a vida, né? Eu acho que é uma contradição ali. É por isso. Não. E até mesmo a pergunta que ele fez sobre os outros métodos, como coito interrompido, como a camisinha, né? Métodos de barreira física, né? Nada mais do que a igreja ser contra, porque é justamente uma desordem, né, daquilo do que é a própria figura do sexo, né? O sexo, a definição do que é sexo, a palavra sexo, a importância dos termos, né? Sexo, ele é uma relação onde um gameta masculino e um gameta feminino têm a possibilidade de entrar em contato e gerar vida. Isso é o ato sexual. Qualquer coisa diversa disso pode ser chamado de qualquer coisa. Pode ser chamado de masturbação, pode ser chamado de estímulo libidinoso, ato libidinoso diverso, para quem é mais familiarizado com o direito, mas sexo, propriamente dito, conjunção carnal, ela só é possível entre homem e mulher com a possibilidade de gerar vida, né? Ou seja, senão você acaba usando o sexo para a finalidade secundária dele, para a finalidade segunda, ou seja, você está trocando a ordem das coisas, né? Se você fecha para um lado, você fala, não, eu quero só o efeito secundário, o efeito colateral, ou seja, o efeito do prazer, o efeito, ou seja, como bem disse o André, eu até estava brincando com o pessoal que é protestante ali. Eu falo, a discussão sobre o casamento homossexual
né, o casamento gay, ele só passou a existir por conta da abertura que a igreja protestante fez ao você apenas reconhecer os casamentos, e vejam o perigo disso, daqueles que forem reconhecidos pelo Estado. Ou seja, o casamento civil. Quantos aqui que todos são ex-protestantes? Não, o casamento aqui na minha igreja só vale se tiver casado lá no cartório, tudo certinho. Peraí, você está passando por o Estado algo que era da igreja, ou seja, de Deus. Era Deus reconhecendo a união daquele casal e você terceirizou para o Estado. E aí começou a você chamar de casamento algo que é um contrato civil, né? E assim, o exemplo que ele deu, e aí começou-se a tratar naturalmente o casamento como apenas algo civil. Peraí, eu vou te fazer feliz, essa é a promessa, você me faz feliz, a hora que você não estiver me fazendo feliz, peraí, um não está cumprindo o contrato direito, vamos dar por fim esse contrato, e aí vem divórcio, e aí vem traições, e aí vem a normalização disso tudo que a gente vem vendo. Então, tudo por quê? Linguagem sendo utilizada de maneira equivocada, chamar as coisas pelo nome que elas não têm. Perfeito. E aí o Estado toma... Da amizade... O Aristóteles fala da amizade por prazer, né? A amizade que é aquela sentido do prazer, ela é utilitária. E quando a amizade ela é utilitária, ou seja, utilitária ou agradável, né? Esse tipo de amizade não é verdadeiro, porque uma hora a utilidade e o agradável vai acabar, porque você acaba amadurecendo e você vai mudando as suas concepções, seus conceitos de útil e de agradável. Então, se você tem um contrato de amizade, não vai dar certo. Mas acho que deu para entender a ideia. No final das contas, eu gosto de resumir da seguinte forma isso. Se o casamento, se existe a possibilidade dele terminar, ele vai terminar, né? Se você entrar no casamento e pode acabar um dia, ele vai acabar, porque dificuldades vão surgir, problemas vão surgir, quem é casado há bastante tempo sabe disso, e se for uma opção na mesa, separar, vai terminar em separação. Uhum. Exatamente. Exatamente isso. Você visualizar as relações humanas como fim contratualístico, né? Ou seja, peraí, aquilo que me faz feliz, isso é o que leva o pula-pula dentro de igrejas protestantes também, né? Um sai daqui, sai de uma denominação, vai na outra, porque eu tenho que ir onde eu me sinto bem. E como diz bem o Padre Paulo Ricardo, né? Igreja não é sorvete para você escolher aquilo que é mais gostoso, né? E, Daniel, seguindo a linha das perguntas práticas, tem mais alguma pergunta interessante aí para a gente? Acho que uma pergunta seria, bem, já está claro, algumas coisas estão claras, mas muitas vezes nós vemos aí o pessoal chamando os métodos naturais, ou principalmente o método Billings, que pode ser um método até para ajudar a engravidar, ou também um método para você impedir gestações, ou espaçar gestações, como a camisinha católica. Então, a gente já ouviu esse termo aí, não, Billings é a camisinha católica, você usa Billings e tal, você é Nutella. Às vezes até dentro dos meios católicos também. Mas e aí? O Billings é a camisinha católica? Tem alguma regra aí para usar ou cada um usa do jeito que quer? Pô, tive 2 filhos, casalzinho, né? Que é aquilo, né? Pô, casalzinho, pô, fechei agora, só usa Billings no resto da vida. O casal é, né? Eu penso em perguntar, vocês estão tratando de cachorro ou de ser humano? Exatamente isso. André, fala lá. O Billings aqui em casa a gente começou, né? Quando a gente descobriu essa coisa que eu falei na outra live um pouco. Vamos ver se não trava agora, né? Quando a gente conheceu, a gente também achou maravilhoso e tal. Mas o Billings, a igreja também é muito sábia, né? Não só o Billings, como o Creighton, enfim, outros métodos aí naturais, né? Que podem apoiar bastante o casal, mas tudo com
com muita consciência, né? É uma parte da Morivita que fala, e que eu achei muito interessante, que ele fala que são os próprios esposos que têm, em última instância, o dever diante de Deus de tomar essa decisão, que é de estar aberto à vida, de ter uma família numerosa, principalmente. Ela fala que o esposo e a esposa têm que estar ali juntos nessa decisão, né? Não é o esposo separado nem a esposa separada. Os dois têm... Então, quando a gente tomou essa decisão do Billings, a gente conheceu. É muito interessante o Billings, cara. Eu achei muito legal. Porque o marido se envolve também com a coisa de conhecer, né? Toda ali as fases ali da mulher. E é muito legal. Desde que você... Aí é quando ela se torna camisinha católica. Quando agora eu encontrei o caminho. Tem uma Travou. Pessoal. Agora Tá travou. me ouvindo? Começa. Se torna o Billings, por assim dizer, a gente conhece o Billings aqui em casa. Então, o Billings se torna camisinha católica quando você intencionalmente começa a utilizar o método para interromper de forma, né, Indiscriminada. aí, Deliberada. deliberada a gravidez, né, a interrupção dos filhos. Se você não tem um grave problema de saúde, a própria Marivite coloca isso, físico, psíquico ou até financeiro também, para um motivo justo que esteja ali para você interromper ou para espaçar ali o tempo entre os nascimentos, né? Então não é justo que você use, e aí sim ela se torna uma camisinha católica. A camisinha, nem é o termo, né? Se torna uma camisinha, né? Porque aí você está espaçando, você está fazendo a seu bel prazer aquilo que não é a sua função. Porque aí Deus, você né? está, Então, de fato, se fechando a vida, né? É. Quando você usa justamente é aquele negócio, todas as religiões ao redor do mundo ali, elas são religiões que a gente chama em teologia de práticas, né? Se você realiza essas práticas, você está em conformidade com essa religião. Isso é no judaísmo, isso é no Islã, isso é no budismo, para todas as religiões. A religião que mais desperta o ódio do mundo é a cristã, porque ela é diferente de tudo isso. Porque você pode fazer todos os ritos, fazer tudo bonitinho, mas se a tua intenção for perversa, não existe virtude naquilo. Todas aquelas suas virtudes, na realidade, são vícios. Então, se você não tem a sua intenção ordenada, se você não possui a sua intenção voltada para aquilo que é a vontade de Deus, ou você começa a tentar dizer o que vai acontecer ou não, você cai na tentação dos nossos primeiros pais, que é o sereis como Deus. Isso, e aí a gente quer manipular a vida humana ao bel prazer, né? Ao nosso bel prazer. Acho que um ponto importante a ressaltar, pessoal, até para quem não tem familiaridade ainda com esse termo, né? O método Billings é um método natural, né? Onde basicamente a mulher ela procura entender o seu ciclo menstrual, né? Que está relacionado à sua fertilidade. E aí o casal, naquele momento que é o período de maior probabilidade de fertilização, né? O casal não tem relação naquele período. Então não tem nada bloqueando, né, durante a relação, não tem nenhum medicamento sendo tomado. É por isso que é um método natural, é o próprio corpo da mulher. Você está respeitando, né, um ciclo da mulher, um ciclo fértil, né, e tendo relação fora daquele momento para espaçar a gravidez. E é bom lembrar, né, como o André mencionou, é motivo justo, motivo sério, né? A gente não está falando aqui de espaçar a gravidez porque eu não vou poder viajar para Disney esse ano com as crianças. Esse não é motivo grave, né? A gente está dizendo de pessoas aqui que, sei lá, está faltando alimento básico, está faltando, assim, a saúde da mulher está comprometida, talvez teve uma gravidez de risco, né? E um médico bom, tá? Então procure também um médico que tenha essa abertura também. Um médico disse, olha, é um risco para a saúde dela ter uma gestação, sei lá, dentro de período de 1 ano, e aí o casal avalia junto e usa o método natural, né, que basicamente é deixar de ter relação em alguns períodos ali do mês,
né? Só isso, então por isso que não é fechamento nenhum, né? Para espaçar a gestação. Mas, de novo, não é um preservativo católico, porque os católicos não podem usar isso a vida inteira, né? Então, não é esperado que um casal católico só tenha relação quando não é no período fértil, né? Com aquela intenção, né, a malandragem de não ter filho. Então, de novo, a intenção aí conta, né? Deus sonda os corações, né? E ele sabe a intenção, né? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Mas isso que o André trouxe, mas isso que o André trouxe foi um ponto interessante ali, que ele fala, né, que às vezes o casal tem problema financeiro, até o João trouxe agora esse ponto, mas é aquele negócio, sempre tem aquelas discussões, você sabia que cada filho custa uma Ferrari? Aí o cara que fala isso normalmente não tem filho. Você pergunta, bom, você tem filho? Não, não tenho. E cadê sua Ferrari? Né? Porque às vezes a forma com que é encarado, né? Cada filho é um novo custo, é um novo gasto e tudo mais. E você olha, aquelas famílias cheias e, né, cheias de filhos, mas a família em dificuldade financeira. Mas qual foi o estudo que comprovou que os filhos daquela família levaram a família àquela condição de penúria? Entende? Então, assim, não foi o marido que teve um problema com o emprego, quebrou, que teve algum problema. Não, então é porque tem muito filho. Espera aí, né? E isso é outra discussão a se ter, né? Se você, principalmente agora, estamos aqui entre homens que estamos conversando, é um problema também da crise da masculinidade, de não entender o papel do homem como provedor da casa e que, peraí, eu preciso buscar meios de sustentar a família que Deus me der. A missão é sua. A missão é sua, cara. Você que tem que correr atrás da jeito. É claro que não é simples assim, né? Mas você se fechar a vida, mas peraí, eu quero continuar aqui satisfazendo os meus desejos libidinosos enquanto eu dou uma ajeitada aqui nas minhas finanças. Peraí, né? Você está querendo enganar quem? Né? Deus, você não engana. Eu gostaria de fazer uma recomendação aqui de um vídeo. Eu até recomendei na outra live, mas gostaria de ressaltar. Tem um perfil no YouTube um canal no YouTube chamado Missa Tridentina em Brasília. É do pessoal do Instituto Bom Pastor, do IBP. O pessoal, assim, super tradicional, né? Eu não sou de Missa Tridentina, mas quem conhece o IBP sabe que o pessoal é muito tradicional. E o padre Daniel Pinheiro, ele, nessa palestra, ele fala sobre os métodos naturais. Não sei se eu já falei o título do vídeo, A Igreja Favorece os Métodos Naturais. E ele vai fazer uma exposição bem completa dos casos onde há ali um motivo justo. Alguns motivos que eu lembro que ele cita são, por exemplo, quando há uma doença da mulher, que uma nova gestação pode levá-la, tem um risco altíssimo de levá-la à morte. Ou então, outra coisa que ele fala é que é praticamente um consenso entre os teólogos morais mais tradicionais que espaçar a gestação, espaçar os nascimentos entre 2 anos é uma coisa lícita. Ele diz que é praticamente um consenso entre os principais teólogos morais. Então ele vai levantar vários pontos que são interessantes. É bem numa pegada de tira dúvidas também essa palestra. Vale a pena assistir. Boa recomendação. De novo, eu acho que é caso extremo, né? Eu acho que as pessoas tendem a normalizar algo para aproveitar a brecha, né? Mas são casos extremos, realmente. Eu imagino, quando fala em finanças, por exemplo, eu imagino um pai que já esteja ali, sei lá, com 5 filhos e a família já esteja passando fome. Eu não estou dizendo que adicionando um filho vai piorar, né? Eles já estão passando fome, então ele não tem o que dar de comer para os próprios filhos atuais, né? Talvez aí seja um motivo justo, mas é caso a caso, realmente. E, de novo, a intenção do seu coração, né? Você está querendo fazer aquilo por quê? Para poder ter mais conforto ou porque realmente
né, não tem meios reais mesmo de dar o mínimo para aquela criança. E tem também é muito comum hoje os médicos recomendarem que a mulher, depois de 3 cesáreas, ela faça uma laqueadura. Então é sempre bom ter um médico ali que ele tem uma predisposição maior a investigar caso a caso. Porque, de fato, é caso a caso. Você tem que ver como está a situação do tecido da mulher. Recentemente, o meu padrinho de crisma teve o 6º filho, 6ª cesárea da esposa. E aí o médico que fez o parto, ele disse assim, olha, geralmente até 9 cesáreas é tranquilo, depois de 9 eu não recomendo não. E ele não é um médico católico, mas ele atende muitos católicos por causa disso, porque ele investiga muito caso a caso. Ele diz, geralmente 9 cesáreas, mas no seu caso, 6 cesáreas aqui já está muito complicada a sua situação. Então ele teve essa sensibilidade também de dizer, olha, mais uma cesárea aqui é muito complicado, pode colocar um risco sério à sua vida. Eu acho que vale a pena sempre um médico de confiança ouvir várias opiniões, mas aí realmente pode ser um caso, né, necessário usar um método natural, né, de espaçamento, enfim. Acho que tá muito legal o nosso papo aqui, mas a gente já bateu 1 hora, né, de live, pensando que amanhã é segunda, talvez seja melhor a gente ir para as considerações finais aqui. Sim. A Gisele, ela trouxe ali um comentário interessante ali. Eu até ia mencionar esse caso, né? Tem uma mãe aberta à vida ali que a gente vê e acompanha, que ela teve 11 filhos e todos cesárea, né? Então, normalmente essas métricas, né? O pessoal, até a Andressa colocou ali, né, médico assim é raro, né? E de fato, o pessoal vem com esses dados, com essas métricas e invocando o argumento de autoridade, né? Não, ele é médico, ele sabe o que está falando. Não, ó, em média são 3 cesáreas, né? Como você disse, e tudo bem, mas qual a base desses dados? Ninguém questiona, ninguém vai atrás, peraí, de onde isso foi tirado? Qual é, né, o embasamento científico, né, disso? Então, ter muito cuidado também com essas ponderações que são trazidas por especialistas, né, que normalmente já estão com, com a mentalidade enviesada também. Então, sempre investigar caso a caso e principalmente conhecer quem está proferindo aquela mensagem, né? Se é um médico de fato que respeita a sua fé, né? Ele não precisa ser católico, de preferência que seja católico de fato, mas se não for, que você seja uma pessoa que de fato respeite a sua fé. Perfeito, boas colocações. O André, nosso amigo, né, teve um problema de conexão e caiu, né, por isso que ele nos deixou aqui. Mas como a gente já está indo para as considerações finais, eu acho que tá ok. Eu queria, né, no final, que eu queria colocar, né, eu sempre gosto de reforçar, é que Deus, primeiro que ele nunca dá uma prova, né, se ele não dá um meio para a gente vencer sobre aquilo, né? Então, não é fácil mesmo, né, ter vários filhos e tá aberto a tudo que Deus manda, né? Então, quando ele manda filho, quando ele não manda, quando ele leva o filho no ventre, né, tem uma série de dificuldades aí, mas em tudo isso Deus dá graça, né? Se a gente se abre realmente para fazer a vontade dele e quer fazer o que é certo, ele dá os meios necessários para isso. Eu sempre gosto de lembrar também dos nossos antepassados, né? Acho que todo mundo aqui tem bisavô, né? Então, não sei, depende da idade de cada um, bisavô, bisavó, que tinham muitos filhos, né? Famílias extremamente numerosas, isso antes dos anos 60, né? Do século passado, isso era o comum, e ninguém nunca morreu de fome, né? Talvez aqui, eu não conheço nenhuma pessoa assim, né? Pelo menos aqui eu sou de São Paulo, na minha família tinha um monte de gente, e todo mundo tinha o básico, né? Meu pai mesmo, de família numerosa, minha mãe também, e às vezes não tinha o brinquedo do ano, não tinha a viagem do ano, mas tinha o arroz com feijão, tinham valores que os pais davam, iam à missa aos domingos, eram criados como católicos, formaram suas famílias, deram exemplo, né? Hoje estão aí no fim da vida essas crianças e deixaram um legado. Então,
eu acho que sempre a abertura à vida vale a pena. Exato, eu acho que é isso. A minha Betega até trouxe ali, né? Meus avós tiveram 10 filhos. E realmente a métrica ela é essa. E era muito mais difícil de controlar. O pessoal falar, ah, não, os tempos eram outros. De fato eram outros. Não tinha máquina de lavar, não tinha fralda descartável, não tinha um paracetamol para você dar para a criança. Estava com febre, não tinha o Google para você procurar lá o que que é essa mancha vermelha que saiu na barriga do meu filho. Ou seja, peraí, a gente tem tudo na mão. O avanço tecnológico está aí. É só olhar as famílias muçulmanas hoje. Você vê aqueles sheiks ricos e tudo mais, com 4, 5 esposas, mas a realidade do muçulmano médio é ter uma vida bem simples e vários filhos, e tá todo mundo criado, apesar de não necessariamente levar uma vida abastada. E eles continuam tendo filho. E com isso eles estão dominando o mundo, né? A jihad deles agora é fazer mais criança e mandar para países que, como Londres já é governada por um muçulmano, a França também. Então, peraí, o mundo tecnologicamente avançou para que a vida pudesse ser gerada. Quem está impedindo e negando somos nós, aqui no Ocidente. Perfeito. E estamos perdendo a batalha, né? Daqui a pouco quem vai Estamos, ficar claro. aí. Exatamente. Bem, eu só diria por fim, vamos lutar para ir na contramão do mundo. A porta é estreita. A porta não é larga, a porta da salvação é estreita, o caminho é estreito. Mas é isso, vamos seguir aí nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja. E sigamos firmes na igreja, no corpo de Cristo. Amém. Bom. Então, é isso, pessoal. Agradeço aí vocês estiverem com a gente nessa live. A gente vai salvar, vamos publicar no nosso canal do YouTube. Sigam aí as páginas do Apostolado Cardeal Nilman e nos acompanhem, sempre trazendo conteúdo aqui para vocês. Obrigado, pessoal, pela participação, pelo tempo de vocês, pelo conhecimento. Boa semana aí para todo mundo. Um abraço. Um forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.